Oi, sejam muito bem-vindos ao canal Crônicas do Controle. Aqui no comentário fixado eu vou deixar a minutagem certinha para quem quiser pular para onde de fato o vídeo começa ou para quem vê os aplicativos vizinhos e quiserem pular. 10 de maio não é só o Dia das Mães, é o Dia das Guerreiras, das mulheres que inspiram os filhos, que botam eles na linhas, que às vezes dá um carãozinho, mas é pro seu melhor. Então, a todas as mães, o meu mais do que parabéns por serem fortes, por serem incríveis. Muito parabéns para vocês, porque ser mãe não é fácil. E parabéns para mim também, que eu também sou mãe. Eu tenho minha mãe também, tenho duas na verdade. Então, para mim também, parabéns para minhas mães. Amo muito elas. Enfim, que o dia de vocês sejam especiais e com um gostinho dos meus vídeos, porque são legais, podem admitir. A narração, ela é feita por IA, então qualquer semelhança com lugares, nomes, pessoas ou até mesmo histórias são meras coincidências. A gameplay é autoral e as histórias citadas são adaptadas e traduzidas por mim, para a melhor experiência de vocês. E agora, se não for pedir muito, vocês puderem deixar um like, comentar o que vocês acharam, seja sobre a intro, sobre a história, dar um comentário de vocês sobre o que as nossas protagonistas fazem, eu vou agradecer de coração. Compartilhar, escrever, vai me ajudar demais e eu vou agradecer de coração para vocês. E agora, sem mais demora, bora pra história! Quebrei o ciclo. A mãe que escolheu um novo destino para sua filha. Cresci em uma casa onde amor sempre vinha acompanhado de dor. Meu nome é Mariana, tenho 32 anos, e durante grande parte da minha vida, confundi sobrevivência com afeto. Minha mãe dizia que estava fazendo o melhor que podia, talvez estivesse, mas o melhor dela ainda significava gritos, culpa, silêncios punitivos e uma constante sensação de inadequação. Na nossa casa, erros não eram oportunidades de aprendizado, eram convites para humilhação. Se eu chorasse, era dramática. Se questionasse, era ingrata. Se precisasse de conforto, era fraca. Meu pai, embora fisicamente presente, vivia emocionalmente ausente. Seu silêncio era tão doloroso quanto os gritos dela. Ele assistia, raramente interferia, quase nunca protegia. Aprendi cedo que naquela família, minhas emoções eram inconvenientes. Então me adaptei, me tornei a filha responsável, a previsível, a que tentava evitar conflitos, mas por dentro, eu estava constantemente em guerra comigo mesma. Passei anos acreditando que precisava merecer amor através de perfeição, tirar boas notas, não incomodar, ser útil, antecipar necessidades. Mesmo assim, nunca parecia suficiente. Na adolescência, jurei silenciosamente: se um dia eu tiver uma filha, ela nunca vai se sentir assim. Na época, era apenas um pensamento distante, uma promessa infantil, mas ela permaneceu. Mesmo quando cresci, saí de casa e tentei reconstruir minha vida, os ecos da minha criação continuaram comigo: relacionamentos instáveis, ansiedade, medo constante de errar, dificuldade em estabelecer limites. Trauma não desaparece só porque você muda de endereço. Ele se infiltra nas escolhas, na autoestima, na forma como você ama. Aos 24 anos, descobri que estava grávida de Sofia, e no instante em que ouvi seu coração pela primeira vez, algo dentro de mim mudou. Não foi uma transformação mágica, não curou automaticamente minhas feridas, mas despertou uma certeza feroz: o ciclo terminaria comigo. Sofia não cresceria se perguntando se era difícil demais de amar. Ela não confundiria medo com respeito, silêncio com paz, sacrifício com maternidade. Ela conheceria algo que eu passei a vida inteira buscando: segurança emocional. Mas quebrar ciclos é muito mais difícil do que apenas prometer, porque traumas não desaparecem quando você se torna mãe. Na verdade, muitas vezes, eles ressurgem com ainda mais força. Nos primeiros meses, cada choro de Sofia ativava medos antigos dentro de mim: o cansaço, a sobrecarga, a insegurança. Houve momentos em que senti ecos da minha própria mãe surgindo em minhas reações: impaciência, rigidez, descontrole emocional.
e isso me aterrorizava. Porque quebrar o ciclo não significava nunca errar, significava reconhecer, corrigir e escolher diferente. Repetidamente comecei terapia. Li sobre maternidade consciente, regulação emocional, trauma geracional, aprendi algo poderoso. Ser uma mãe diferente exigia que eu também me tornasse alguém diferente. Não bastava amar Sofia, eu precisava curar partes minhas para não despejar feridas antigas nela. Foi brutal, porque para proteger minha filha, precisei finalmente encarar minha própria dor. Minha mãe não entendia minhas mudanças, criticava minha sensibilidade. Você está criando essa menina mole, mas eu sabia, minha filha não seria endurecida para sobreviver ao amor. Ela seria amada o suficiente para não precisar sobreviver a ele. Essa escolha criou conflitos inevitáveis, principalmente quando comecei a impor limites à minha própria família, menos acesso, menos interferência, menos repetição de padrões tóxicos. Minha mãe viu isso como rejeição, mas pela primeira vez, não construí minha maternidade para agradá-la. Construí para proteger minha filha, porque quando segurei Sofia nos braços, entendi algo com clareza devastadora: ela merecia a versão curada de mim, mesmo que eu ainda estivesse em processo de me tornar essa mulher. Quando Sofia nasceu, eu achei que o amor por ela seria suficiente para tornar tudo mais fácil. Não foi, na verdade. Foi o amor mais profundo que já senti que tornou impossível continuar ignorando minhas próprias feridas, porque pela primeira vez eu não estava vivendo apenas por mim. Cada escolha minha agora moldava alguém vulnerável, alguém que aprenderia sobre amor, segurança e autoestima através de mim. E isso era ao mesmo tempo lindo e aterrorizante. Nos primeiros anos, a maternidade me confrontou de formas que eu nunca imaginei, não apenas pelo cansaço físico, pelas noites sem dormir ou pelas dificuldades financeiras, mas porque Sofia constantemente despertava partes da minha infância que eu tentei enterrar. Quando ela chorava desesperada, eu percebia como minha própria dor infantil jamais havia sido acolhida. Quando ela errava algo simples, eu sentia impulsos automáticos de rigidez, não porque queria machucá-la, mas porque foi assim que aprendi, e toda vez que isso acontecia, o medo brutal surgia. E se eu me tornar minha mãe? Essa pergunta me perseguia, mas também se tornou combustível, porque comecei a entender que quebrar ciclos não significa ausência de gatilhos, significa consciência, significa perceber padrões antes que eles se tornem legado. Houve dias difíceis, dias em que chorei no banheiro, exausta, me sentindo inadequada, dias em que perdi a paciência, levantei a voz, e imediatamente fui consumida pela culpa. Mas, ao contrário da minha criação, eu aprendia a reparar. Eu me ajoelhava, conversava com Sofia, pedia desculpas, explicava emoções. Pode parecer pequeno, mas para uma criança, isso muda tudo. Ela estava aprendendo algo revolucionário. Erros não precisam destruir segurança. Conflitos não precisam significar medo. Amor não precisa desaparecer diante da imperfeição. Minha mãe, obviamente, não aprovava. Cada vez que me via validar sentimentos de Sofia, fazia comentários cortantes. No meu tempo, criança obedecia. Você explica demais, isso vai criar fraqueza. Mas eu já sabia. Muitas vezes, gerações anteriores confundiram obediência com saúde emocional. Eu não queria uma filha apenas obediente. Queria uma filha inteira. Conforme Sofia crescia, minha relação com minha própria mãe se tornou ainda mais complicada. Ela frequentemente tentava reproduzir comigo e com Sofia os mesmos mecanismos que usou durante minha infância: culpa, controle, críticas disfarçadas de conselho. Mas, pela primeira vez, eu não estava mais apenas protegendo a mim. Eu estava protegendo minha filha. Isso me deu forças que nunca tive antes. Comecei a estabelecer limites claros, visitas reduzidas, interferências interrompidas, comentários tóxicos confrontados. Minha mãe reagiu mal, acusou-me de arrogância, ingratidão e exagero, mas eu finalmente entendi algo essencial. Limites não são crueldade, são proteção. Especialmente quando você é a primeira pessoa da linhagem tentando interromper padrões destrutivos. Foi doloroso, porque parte de mim ainda desejava aprovação, ainda queria de alguma forma a mãe que nunca tive, mas a maternidade também me ensinou uma verdade profunda. Às vezes, você para de buscar cura em quem te feriu e começa a construí-la em quem você escolhe proteger. Essa mudança redefiniu minha vida. Sofia crescia diferente, mais segura, mais expressiva, menos assustada. Ela não se encolhia ao cometer erros, não buscava constantemente merecer afeto, não confundia presença com tensão, e observar isso era uma cura silenciosa para partes minhas que passaram anos em sofrimento, porque através dela, eu finalmente via o que sempre deveria ter sido normal: infância sem medo constante. Pela primeira vez, comecei a acreditar que talvez, apesar de toda a dor herdada, o ciclo realmente pudesse ser quebrado.
Conforme Sofia crescia, os sinais de que eu estava construindo algo diferente começaram a aparecer de formas pequenas, mas profundamente emocionantes. Ela ria com facilidade, expressava sentimentos sem medo, fazia perguntas, confiava em mim. Pode parecer simples para muitas pessoas, mas para mim, era revolucionário, porque eu cresci acreditando que segurança emocional era privilégio, não direito. Ver minha filha viver algo que nunca tive era ao mesmo tempo curador e doloroso. Curador, por quê? Provava que mudança era possível, doloroso, porque me fazia encarar o quanto me foi negado. Havia momentos específicos que me desmontavam. Como quando Sofia derrubou um copo de suco na cozinha aos 4 anos, ela congelou por um segundo, claramente esperando reação naquele instante. Eu vi a mim mesma quando criança tensa, assustada, preparada para gritos. Mas respirei fundo e disse, tudo bem, meu amor, vamos limpar juntas. Ela relaxou imediatamente e sorriu, um gesto tão simples, mas que me deixou sozinha no banheiro chorando minutos depois, porque percebi o quão profundamente o medo havia sido normalizado na minha própria infância. Quebrar o ciclo não era apenas sobre grandes decisões, era sobre centenas de pequenos momentos. Momentos em que eu precisava escolher conscientemente reagir ou repetir, curar ou transferir, construir ou perpetuar. Mas o processo não era linear, havia dias em que eu me sentia forte, consciente, capaz, e outros em que traumas antigos me atravessavam brutalmente, principalmente quando Sofia começou a desenvolver personalidade própria, opiniões, frustrações, birras, comportamentos normais para uma criança, mas que para alguém criada em ambiente autoritário, podiam ativar respostas internas intensas. Eu percebia o desconforto dentro de mim, a necessidade de controle, a ansiedade diante da desobediência, o impulso de silenciar rapidamente. E foi exatamente aí que meu verdadeiro trabalho começou, porque percebi que quebrar ciclos não significa criar filhos perfeitos, significa regular a si mesma o suficiente para não transformar vulnerabilidades infantis em ameaças pessoais. Continuei terapia com ainda mais profundidade, passei a estudar não apenas maternidade, mas minha própria criança interior. Entendi que muitas vezes não era Sofia quem ativava minhas reações desproporcionais, era a menina ferida dentro de mim, que nunca recebeu segurança. Aprender isso mudou tudo. Passei a cuidar de 2 infâncias simultaneamente, a dela e a minha. Enquanto isso, minha relação com minha mãe piorava, ela não suportava meus limites. Frequentemente tentava me desestabilizar com frases como: você acha que é melhor do que eu, um dia sua filha vai te desafiar também, você vai entender. Mas eu já entendia algo que ela nunca compreendeu: dor não justifica repetição. Eu não precisava reproduzir sofrimento para validar minha maternidade. Com o tempo, alguns afastamentos tornaram-se inevitáveis, reduzi drasticamente a presença da minha mãe em nossas vidas, não por vingança, mas por proteção. Essa decisão trouxe culpa, claro, culpa geracional é poderosa. Fomos ensinadas que preservar vínculos familiares, mesmo destrutivos, é obrigação moral, mas comecei a redefinir isso. Família não pode ser justificativa automática para acesso irrestrito à sua paz. Essa mudança foi uma das mais difíceis e libertadoras da minha vida, Sofia. Sem entender toda a complexidade, simplesmente florescia, e isso bastava. Cada vez que ela demonstrava autoestima, segurança ou liberdade emocional, eu sentia que estava vencendo batalhas invisíveis que começaram muito antes dela nascer. Minha filha não estava crescendo sem desafios, mas estava crescendo sem herdar automaticamente minhas feridas, e essa diferença mudaria gerações. Na adolescência de Sofia, me deparei com uma fase que secretamente sempre temi, não por causa dela, mas por causa de mim. A adolescência havia sido, na minha própria vida, o período em que mais senti repressão, controle e invalidação. Foi quando minhas emoções passaram a ser tratadas como ameaça, minhas opiniões como rebeldia, e minha necessidade de autonomia como afronta. Por isso, quando Sofia começou naturalmente a buscar mais independência, questionar regras e formar identidade própria, partes antigas de mim estremeceram, não porque eu não a amasse, mas porque meu sistema nervoso carregava memórias profundas. Conflitos que seriam normais em qualquer desenvolvimento saudável, às vezes, ativavam em mim ecos de medo. O medo inconsciente de perder controle, de falhar, de repetir. Mas, dessa vez, eu já não vivia inconsciente desses gatilhos, respirava, refletia, buscava apoio. Aprendi que criar uma adolescente emocionalmente saudável não significava exigir obediência cega, mas oferecer estrutura, respeito e diálogo. Isso nem sempre foi fácil.
houve discussões, portas batidas, frustrações, mas havia uma diferença essencial. Nossa relação nunca foi construída sobre medo. Mesmo nos conflitos, Sofia sabia que era amada, e eu sabia que limites podiam coexistir com dignidade. Esse equilíbrio foi uma das maiores provas de que o ciclo realmente estava sendo quebrado, porque percebi algo profundo. Minha filha podia se desenvolver sem precisar diminuir partes de si para manter. Meu amor, isso mudou tudo. Ao mesmo tempo, minha mãe continuava tentando interferir, criticava minha abordagem, dizia que eu era permissiva, que Sofia respondia demais. Mas na verdade, minha filha não estava desrespeitando, ela estava aprendendo a ter voz, e talvez isso fosse exatamente o que incomodava gerações anteriores. Mulheres e meninas com voz são muito mais difíceis de controlar. Com o passar do tempo, Sofia começou a perceber sozinha certas dinâmicas familiares, comentários manipulativos, culpas sutis, padrões emocionais nocivos, e uma das conversas mais importantes da minha vida aconteceu quando ela me perguntou: mãe, por que você aceita menos contato com a vovó? Respirei fundo, e com cuidado respondi a verdade apropriada para sua maturidade, porque amor também precisa de respeito. E nem sempre proximidade é saudável. Ela ficou em silêncio, processando, depois apenas assentiu. Naquele momento entendi algo poderoso. Eu não estava apenas protegendo Sofia de certos padrões, estava ensinando discernimento. Isso talvez tenha sido um dos maiores presentes, porque quebrar ciclos não é blindar filhos do mundo, é prepará-los para reconhecê-lo com clareza. Enquanto Sofia amadurecia, eu também continuei me expandindo. Minha carreira avançou, minha autoestima se fortaleceu, minhas escolhas se tornaram menos guiadas por trauma e mais por intenção. Pela primeira vez, eu me via não apenas como sobrevivente da minha infância, mas como fundadora de uma nova herança emocional. Essa percepção me emocionava profundamente porque, durante anos, achei que meu maior papel seria apenas resistir à dor herdada. Mas não, meu papel tornou-se muito maior, transformá-la. Hoje, vendo Sofia crescer segura, questionadora, gentil e emocionalmente inteira, percebo que o ciclo não foi apenas interrompido, ele foi reescrito. Quando Sofia completou 17 anos, aconteceu algo que me fez perceber, com uma profundidade impossível de explicar, que tudo havia valido a pena. Ela chegou em casa após uma situação difícil com amizades, visivelmente abalada, havia sido decepcionada, magoada e emocionalmente confusa. Eu a observei respirar fundo, organizar pensamentos e, sem medo, sentar comigo para conversar, sem se fechar, sem esconder, sem medo de julgamento. Naquele momento, meu coração quase não suportou, porque eu, na idade dela, jamais teria feito isso. Eu teria engolido dor, internalizado culpa ou enfrentado tudo sozinha. Mas Sofia não. Ela sabia que sua vulnerabilidade seria recebida com acolhimento, e isso era a prova viva da ruptura geracional. Enquanto conversávamos, percebi o quanto minha filha havia desenvolvido algo precioso, autoconfiança emocional. Ela não aceitava desrespeito facilmente, sabia nomear sentimentos. Reconhecia a manipulação com mais rapidez do que eu jamais reconheci na juventude. Claro, ela ainda aprenderia muito, mas já partia de um lugar completamente diferente, e essa diferença mudaria toda a sua trajetória. Foi também nessa fase que Sofia começou a compreender com mais clareza minha própria história, não todos os detalhes dolorosos, mas o suficiente para entender certas distâncias familiares. Certa noite, depois de uma visita particularmente desgastante com minha mãe, Sofia segurou minha mão e disse: "Você foi muito corajosa, mãe." Eu chorei, porque durante anos quebrar ciclos pareceu menos coragem e mais sobrevivência desesperada, mas ouvi-la reconhecer isso trouxe uma nova perspectiva. Talvez eu realmente tivesse feito algo extraordinário, não perfeito, mas profundamente transformador. Minha relação com minha mãe, nesse ponto, já havia se tornado muito mais limitada, sem confrontos constantes, sem tentativas desesperadas de aprovação. Aceitação, ainda que dolorosa, trouxe paz. Eu compreendi que algumas pessoas nunca serão capazes de oferecer o que precisávamos e seguir em frente não exige negar essa dor, apenas parar de viver esperando que ela mude. Essa compreensão me libertou de formas profundas. Também comecei a observar algo ainda maior. Sofia não apenas vivia de forma mais saudável, ela naturalmente começava a construir relações melhores, amizades mais equilibradas, mais autoestima, mais discernimento, mais limites. Ou seja, minha cura estava alcançando além da relação mãe e filha, estava influenciando o mundo que ela construiria. Isso me emocionava, porque revelava a verdadeira dimensão de quebrar ciclos. Você não muda apenas uma infância,
Você altera futuros inteiros, gerações, legados pela primeira vez. Não me via apenas como alguém que sobreviveu a uma criação dolorosa. Me via como ponto de virada, a mulher que recebeu dor e escolheu não repassá-la. Essa consciência trouxe algo raro, orgulho genuíno, não perfeccionismo, não culpa, orgulho, porque sei o quão difícil foi curar feridas enquanto ainda aprendia a existir além delas. Hoje, vendo Sofia florescer, entendo. Quebrar ciclos não significa apagar completamente o passado, significa garantir que ele não continue definindo o futuro. Quando Sofia saiu de casa para a universidade, senti um tipo de emoção que jamais havia experimentado. Não era apenas saudade, era algo muito maior. Era a realização profunda de que eu havia conseguido. Minha filha estava partindo para o mundo não como alguém tentando sobreviver às próprias feridas, mas como alguém inteira o suficiente para construir sua própria vida com base mais saudável. Ao vê-la organizar malas, fazer planos e falar sobre futuro com brilho nos olhos, algo dentro de mim se reorganizou porque, na idade dela, eu saí de casa tentando escapar, ela estava saindo para expandir. Essa diferença carregava gerações de transformação. Naquela despedida, quando a abracei, não senti o peso desesperado de posse, culpa ou dependência emocional, senti amor puro, seguro, livre. Eu não precisava fazê-la se sentir responsável pela minha felicidade. Não precisava controlar, não precisava aprender, porque quebrar ciclos também significou aprender que amar alguém profundamente não exige aprisioná-lo. Depois que Sofia partiu, a casa ficou silenciosa, e pela primeira vez em muitos anos, me deparei com uma pergunta diferente: quem sou eu agora? Além da maternidade, essa fase foi desafiadora, mas também profundamente bonita, porque ao contrário de muitas mulheres da minha linhagem, eu não havia me anulado completamente, ainda existia, ainda sonhava, ainda tinha identidade própria. Continuei expandindo minha carreira, fortalecendo o propósito, viajando, descobrindo novas versões de mim. Percebi que quebrar o ciclo não foi apenas criar uma filha emocionalmente saudável, foi também mostrar, através do exemplo, que mulheres podem ser mães dedicadas sem desaparecer de si mesmas. Minha relação com Sofia evoluiu lindamente, ela não me buscava por obrigação, culpa ou dependência tóxica, me buscava por vínculo real. Nossas conversas continuaram profundas, nossos laços fortes, agora, não apenas como mãe e filha, mas como mulheres conectadas por respeito. Esse talvez tenha sido um dos maiores presentes da minha vida. Quanto à minha mãe, o tempo trouxe distâncias mais definitivas, não por grandes explosões, mas por escolhas consistentes. Ela permaneceu presa a muitas dores que nunca enfrentou completamente, e embora isso ainda me entristecesse, já não definia minha paz, porque aprendi. Você pode honrar sua história sem permitir que ela continue ferindo seu presente. Essa verdade me libertou. Hoje, quando olho para trás, vejo claramente a complexidade da minha jornada. Não fui perfeita, não curei tudo instantaneamente, não evitei todos os erros, mas fiz algo monumental. Escolhi consciência onde havia repetição, escolhi reparo onde houve negligência, escolhi amor seguro onde antes existia medo. E isso mudou tudo. Minha filha herdou muito de mim: força, sensibilidade, intensidade, mas não herdou automaticamente minhas feridas. Essa foi minha maior vitória, porque ao quebrar o ciclo, não apenas dei a Sofia uma infância diferente, dei a ela a possibilidade de construir um futuro onde dor não fosse herança inevitável. Hoje, aos 58 anos, quando olho para minha vida, não a vejo mais apenas como a história de uma filha ferida. Vejo como a trajetória de uma mulher que escolheu transformar dor em ruptura. Minha infância deixou marcas profundas. Isso nunca desaparecerá completamente. Há cicatrizes que não somem, mas deixam de controlar. Durante muito tempo, achei que sobreviver ao meu passado já seria suficiente, mas descobri algo muito maior. Eu não nasci apenas para sobreviver, nasci para interromper padrões, interromper silêncios, interromper heranças emocionais destrutivas, e foi exatamente isso que fiz. Sofia hoje é uma mulher extraordinária, forte, sensível, inteligente e emocionalmente consciente. Ao vê-la construir sua própria família, percebo diferenças que ainda me emocionam profundamente. Ela ama sem medo, impõe limites sem culpa extrema, educa com presença, não com terror emocional, e em muitos momentos observo minha neta vivendo algo que por gerações pareceu quase impossível. Em nossa família, infância leve, segurança, liberdade emocional. Às vezes, assistir a isso ainda me faz chorar.
porque compreendo a dimensão real da mudança. Minha cura não terminou em mim. Ela avançou, ecoou, transformou futuras gerações. Essa é a verdadeira força de quebrar ciclos. Não se trata apenas de evitar repetir erros, trata-se de criar novos legados, novas normalidades, novas formas de amar. Minha relação com minha mãe teve o desfecho que muitas histórias reais têm: complexo, incompleto. Humano, nunca houve transformação mágica, nunca existiu reparação perfeita, mas houve aceitação. Aceitei que algumas pessoas talvez nunca consigam oferecer o que precisávamos. Aceitei que compreender dores passadas não exige permitir danos contínuos. Aceitei que seguir em paz, mesmo sem resolução ideal, também é vitória. Isso me trouxe uma liberdade que passei décadas buscando. Hoje, carrego minha história sem vergonha, sem necessidade de minimizar o que vivi ou romantizar o que me feriu. Porque nomear a verdade foi parte essencial da minha libertação. Não fui sensível demais, não exagerei, não imaginei. Eu vivi padrões reais e escolhi conscientemente não transmiti-los adiante. Essa escolha foi uma das mais difíceis da minha vida, mas também foi a mais poderosa. Se existe algo que define minha jornada, não é a dor que herdei, é a coragem de ter sido a primeira a dizer: isso termina comigo, e terminou. Minha filha cresceu diferente. Minha neta crescerá ainda mais livre, e pela primeira vez em muitas gerações, o amor em nossa família deixou de significar sobrevivência, passou a significar segurança. Hoje, quando fecho os olhos, não vejo apenas tudo que perdi, vejo tudo que reconstruí, e isso é o legado mais poderoso que eu poderia deixar.